Ok, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma noite para esse grupo de estudos, um grupo que foi criado com a Hamilton, juntamente com a Alice, né? E hoje nós temos a colaboração aí do René, tá? Esse grupo de estudos nós estamos agora, né, no livro A Própria Felicidade, da Sophie Helling. Estamos na página 141, a adoção. E quem vai nos brindar hoje é o René, da qual eu passo a palavra. René, boa noite. Muito obrigado, Geraldo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Boa noite também àqueles que vão nos assistir depois no YouTube, né? Vamos dar sequência aqui na leitura, né? Com a certeza de que muitos de nossos colegas hoje nos acompanham em outro campo, lá na Hellinger, né? Alguns colegas estão na Alemanha no treinamento e nós seguimos os estudos aqui no Brasil, né? Então, por favor, Cristiane Duarte, com a tua palavra, vamos falar sobre a adoção, por favor. Boa noite a todos. A criança adotada também tem seus próprios pais biológicos, de quem recebeu a vida, assim como as outras crianças. Ela pertence a essa família de quem recebeu a vida, assim como todos seus outros membros. Ela está integrada nessa família, não importa qual venha a ser seu destino, que influencia todos os outros membros, não importa qual venha a ser seu destino, que influencia todos os outros membros dessa família. Dele participa como se fosse também seu próprio destino. A adoção não muda nada nesse sentido. Para a criança adotada, também vale. Esses pais biológicos lhe são dados, assim como são, e eles se tornam seu destino, assim como lhe foi determinado. Agora, eu quero dizer algo a respeito de como se deve lidar com uma adoção. Primeiro, nada de compaixão com os pais que doam a criança. Nada de compaixão com a pobre mãe, não importa se ela somente tem 14 anos de idade, mas compaixão sim com a criança ou bebê em questão. É importante não inverter as coisas. Os grandes não podem se fazer de pequenos, que não podem se defender. Eles, os grandes, devem a tudo suportar. Segundo, certas pessoas acreditam que, depois, ainda seja possível reparar alguma coisa, como se a criança pudesse achar o caminho de volta até os pais e, por eles, ser acolhida. Principalmente a criança costuma ter essa esperança. No entanto, os pais não o farão. Imagine o seguinte: os pais deram a criança para adoção. Eles queriam se livrar da criança e para sempre. Se, mais tarde, a criança os procurar, eles reagirão com culpa. O que eles fizeram não tem reparação. O acesso está bloqueado. A criança deve concordar com o fato como realmente aconteceu. Os pais a deram para sempre. É como um aborto. Quando a criança diz, sim, eu concordo, agora eu renuncio a vocês para sempre, é doloroso. Mas ela ganha em força com isso. É também importante ver que essa criança, internamente, tem raiva dos seus pais biológicos, porque eles a abandonaram. Muitas vezes, ela transfere esta raiva para os pais adotivos porque ela quer proteger os pais biológicos. E, sobre os pais adotivos, recai o que estava destinado aos pais biológicos. A solução aqui é: o filho pode dizer aos pais adotivos que agora toma com gratidão o que eles lhe deram, que reconhece a grandeza do que eles fizeram por ela. Os pais adotivos se alegram e dizem: está bem, nós te demos de bom grado. Não ajuda em nada a tentar levar a criança até seus pais biológicos. No entanto, é importante e bom para a criança vê-los e conhecê-los. Segue aqui uma constelação como exemplo. Bert Sophie Helling para Sandro e Irene. De que se trata no caso de vocês? Sandro: existe alguma coisa que não flui na nossa relação. Acho que tenho dificuldades em me entregar, em me vincular. Por exemplo, tem a questão da decisão de ter um filho. É a minha dúvida e luta. Bert Sophie Helling para o grupo. Este é o problema. Bert Sophie Helling para Irene. Você quer ter um filho?
Irene, sim. Bert Sophie Hellinger, desista dele. Irene acena com a cabeça. Bert Sophie Hellinger, quando o homem não está disposto a ter filhos, o relacionamento acaba. Para o grupo, isso é sério e não temos medo de dizê-lo, quando está totalmente claro. Caso contrário, estaríamos jogando com eles. Agora que a seriedade está exposta, ainda vamos fazer mais uma coisa. Para Sandro, temos que ver se há um obstáculo por parte da sua família de origem. Está bem? Sandro acena com a cabeça. Bert Sophie Helling para Sandro. Você já foi casado? Sandro, não. Bert Sophie Helling. O que aconteceu na sua família de origem? Sandro, eu sou adotado. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Aqui já o temos. Isso já deixa tudo bem claro. Este é um destino especial. Bert Sophie Hellinger para Sandro. Você conhece seus pais? Sandro, não. Bert Sophie Hellinger. Você sabe alguma coisa deles? Sandro, minha mãe adotiva me disse o que ela sabia. Os nomes, onde moram, a classe social. Há pouco tempo, fiz um mapa astral. Isso também me deu algumas informações. Bert Sophie Hellinger. Você sabe alguma coisa sobre o seu pai? Sandro. De acordo com o mapa astral, minha mãe deve ter sido de família rica. Bert Sophie Hellinger. Bert Hellinger. Eu não acredito em mapa astral. Você sabe alguma coisa sobre o seu pai? Sandro. Não. Bert Sophie Hellinger. Vamos configurar o seu pai. Você, sua mãe e seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger. Depois de um tempo, quando o pai adotivo tenta se mexer. Não se mexa. Só ele. Representante de Sandro pode se mexer. Os outros precisam ficar parados. Depois de um tempo, o representante de Sandro se posiciona diante da mãe. Bert Sophie Hellinger para o representante de Sandro. Diga a ela, você me deu para sempre. Filho, você me deu para sempre. Bert Sophie Hellinger. E agora eu renuncio a você para sempre. Filho, e agora eu renuncio a você para sempre. A mãe chora e soluça. Bert Sophie Hellinger. Eu vou até meus pais adotivos. Filho, eu vou até meus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger. Eles me mantêm vivo. Filho, eles me mantêm vivo. Bert Sophie Hellinger levam o filho até seus pais adotivos. Eles se abraçam forte e longamente. Bert Sophie Hellinger para o representante de Sandro. Agora, vire-se e encoste-se nos seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger. Como você está? Filho, muito bem. Houve um momento aqui em que veio a felicidade por estar aqui com eles. Eu não os havia reconhecido até então. Bert Sophie Hellinger. Vire-se novamente e olhe para seus pais adotivos. Bert Sophie Hellinger. Diga a eles. Com vocês eu aprendi como se cuida bem de um filho. Os pais adotivos continuam se abraçando. Bert Sophie Hellinger para Sandro. Você gostaria de ficar aqui? Sandro troca de lugar com seu representante, ficando de frente para os seus pais adotivos. Ele os olha longamente nos olhos. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, para o grupo. Temos que deixá-lo dizer tudo isso por conta própria. Bert Sophie Hellinger posiciona Sandro diante de sua mãe. Eles pedem para o pai se virar e ficar ao lado da mãe. Bert Sophie Hellinger para Sandro. Diga aos seus pais, vocês me deram para sempre. Sandro, vocês me deram para sempre. Bert Sophie Hellinger. Eu concordo com isso. Sandro, eu concordo com isso. Bert Sophie Hellinger. Eu renuncio a vocês para sempre. Sandro, eu renuncio a vocês para sempre. Bert Sophie Hellinger. Mas eu agradeço pela vida. Sandro, mas eu agradeço pela vida. A mãe cobre o rosto com as mãos e chora. Bert Sophie Hellinger.
eu vou até os pais que me mantiveram vivo. Sandro, eu vou até os pais que me mantiveram vivo. Beth Sophie Hellinger, faça isso. Sandro vai até os pais adotivos e os acaricia. Eles se abraçam forte e longamente. Sandro está muito emocionado e chora. Seus pais biológicos também se abraçam. A mãe soluça alto. Bert e Sophie Hellinger conduzem Irene para a constelação. Ela também chora. Depois de um tempo, Bert e Sophie Hellinger desfazem um abraço e conduzem Sandro até sua mulher. Irene e Sandro estão frente a frente. Ambos choram. Sandro toma as mãos de Irene e as beija. Eles se abraçam profundamente. Bert Sophie Hellinger para o grupo. A dificuldade para uma criança adotada é que ela sempre espera que seus pais a procurem e encontrem. Concordar com toda a seriedade de que foi dada para sempre e que os pais não querem saber dela é muito doloroso para a criança. Somente quando a criança tiver concordado com isto e renuncia a seus pais biológicos para sempre, é que ela pode se voltar aos seus pais adotivos e tomar deles o que eles lhe dão. A dificuldade para o constelador reside em se deixar ser facilmente tentado a ter compaixão com a mãe. Nesta constelação, o representante da criança também ficou tentado a sentir compaixão pela mãe. Se nós permitíssemos que isso acontecesse, nós estaríamos subvertendo a ordem. Somente a criança merece nossa compaixão. Quando os pais que deram a criança mais tarde se dão conta do que fizeram com a criança e quando eles assumem a responsabilidade com todas as suas consequências, eles voltam a ficar grandes. Há situações em que os pais dão a criança porque não estão em condições de cuidar dela. Foi o que aconteceu com uma mulher que deu seu filho, porque ela tinha crises psicóticas. Não havia alternativa. Quando ela se recuperou, ela tentou reaver seu filho, mas isso já não era mais possível. Isso tem que ficar muito claro. Neste caso, a mãe biológica pode dizer aos pais adotivos ou de acolhimento: eu voltei a ser capaz de cuidar do meu filho. Ela pode dizer o mesmo à criança. No entanto, ela deve acrescentar: apesar disso, eu deixo você onde você está seguro. Você pode vir me ver sempre que quiser. Eu amo você como sua mãe. Você pode confiar em mim, mas eu deixo você lá. E ela diz o mesmo aos pais adotivos ou de acolhimento. A criança pode ir tanto até um quanto o outro dos pais, mas o lugar seguro é junto dos pais adotivos. Essa seria a ordem que deveria ser observada. No entanto, na nova constelação familiar, eu nunca observei um filho que renunciasse a seus pais. Como fica a adoção pelo padrasto? Por exemplo, quando o segundo marido de uma mulher adota os filhos dela do primeiro casamento ou de outro relacionamento, por não terem mais nenhum contato com o pai. Esse tipo de adoção tem consequências terríveis, porque o padrasto não tem nenhum direito de fazer isso. Se tira das crianças o sobrenome e o pai delas, e ainda assim se espera delas que sejam comportadas, como as mães imaginam isso? Aqui se trata de fantasias de poder, como se elas tivessem poder sobre a vida e a alma dos filhos. Elas não o têm. Os filhos se vingarão mais tarde. É necessário que o padrasto anule a adoção e que as crianças voltem a adotar o sobrenome do pai biológico. Este é o caminho correto. As crianças vão lhe agradecer por isso. Adendo. Há novos resultados de estudos a respeito desse tema. Eles só foram revelados após a publicação deste livro, mas constarão no segundo volume, que brevemente estará à venda. Continua? É o Cristiane. Ok. Não, antes da gente dar sequência para o próximo, vamos verificar se alguém gostaria de acrescentar algo a essa temática, né, da adoção. Há mais ou menos um mês atrás a gente teve um debate aqui sobre essa temática, né, a adoção principalmente
nessa temática das constelações familiares, das novas constelações familiares. A gente até mencionou o livro do Renato Bertatti, que aborda também a questão da adoção. E aqui a gente tem uma colocação bem clara da Sophie em relação à ordem, né? Ordem hierárquica, né? Quem vem primeiro e a importância de reconhecer o primeiro, mas de também deixar o primeiro atuar do jeito que ele atua. Ou seja, né? Eu fui renunciado. A partir daí, eu agradeço a vida que eu recebi deles, para então poder me voltar à família adotante, né? Que essa é a família que garantiu meu subsídio, meu desenvolvimento e todo o resto, né? Quando eu consigo fazer esse caminho, eu reconheço tanto o lugar de meus pais biológicos, quanto também o lugar desses meus pais que me adotaram. E aqui a gente tem o reflexo disso sobre a relação de casal, né? Um homem que não queria ter filhos, e quando se olha mais profundamente para essa questão, vem isso à tona, quer dizer, ele é adotado, né? Logicamente, aqui a gente está olhando esse caso específico, né? Não é que todo cara que é adotado não queira ter filhos. Mas a gente sabe que existe uma questão simbólica importantíssima aí, né? Quem que foi a figura paterna e materna internalizada por esse rapaz? Será que ele conseguiu tomar o pai e a mãe adotivos? Porque muitas vezes, pela dor de não ter sido aceito, de ter sido rejeitado, ele não tomou pai e mãe. E automaticamente fica muito difícil tomar também pai e mãe que o adotaram. E como fica uma pessoa dessa ter uma criança? Quer dizer, muitas vezes ela fala, mas eu sou tão esvaziado, né? O que eu vou dar? O que eu posso dar? Então, uma pressão muito grande, né? Logicamente, eu estou fazendo uma interpretação aqui, né? Mas essa pressão que cai sobre ele, muitas vezes faz com que ele decida, não vou tê-lo, né? E a partir do momento que a gente coloca isso na constelação, a gente permite que certos fios que antes estavam ocultos, talvez para Irene, a esposa dele, talvez para ele mesmo, possam vir à tona e os ancestrais possam ser colocados em seus devidos lugares. Achei até interessante que nessa tradução aqui se colocou a palavra configurar, né? Vá lá e configure a sua família, né? Exatamente qual que é essa imagem, né, dos pais que te adotaram e dos seus pais biológicos, né? E o primeiro caminho que a Sophie faz é ele ir para os biológicos, para então voltar para os que o adotaram, né? Então aqui é uma boa constelação para falar da questão da ordem. E também é muito importante a ressalva que a Sophie faz em relação à compaixão, né? Em nenhum momento ela fala de pena, né? Compaixão, a compaixão com os que são pequenos, né? Com as crianças, né? Porque os adultos, como adultos, mesmo que sejam adultos inconsequentes, tá? Mas como adultos, espera-se que eles cuidem da criança, ou que eles, né, nessa decisão, assumam essa decisão. Então, essa criança precisa de cuidado. Então, é uma postura muito importante para o facilitador, né? Quer dizer, ele olha para o sistema como um todo, e se for para ele ter, né, essa compaixão, como a Sophie fala, que seja pelo pequeno, né? Seja pela criança, por aquele que naquele momento não tinha recursos, não podia dizer por si, né? A postura de Hellinger, como vocês sabem, sempre foi sem intenção, sem medo, sem julgamento, só observando, né? E muitas vezes afirmando, sim, é assim, né? E ele deixava isso atuar. Aqui a gente está vendo um outro movimento já acontecendo, né? Quer dizer, outra forma de se trabalhar essa temática, né? Então, a gente percebe, ela fala agora do segundo volume, onde existem novos dados, né? E a gente sabe, dentro da psicologia, também se coloca muito essa questão da ordem, né? Lógico, a gente sabe que um pai e uma mãe abandonam seu filho pelas mais variadas razões,
mas a criança que te procura no consultório, né, que muitas vezes é uma mulher adulta, um homem adulto, ela está fragmentada, né, ela está doída, né, e ela precisa ser olhada desse lugar pequeno, né, ela como pequena, e poder entrar em contato também novamente com essa dor. Sim, isso aconteceu com você. Essa dor que você sentiu foi real. E quem estava lá quando não havia ninguém? Né? Que aí existe a possibilidade de olhar para esse adotante, essa mãe, esse pai adotantes, ou muitas vezes essa instituição que garantiu o seguir em frente deste jovem. Né? A gente sabe que aqui no Brasil existem N histórias diferentes. Né? Quem já trabalhou com instituições assim sabe, né? A gente tem as adoções à brasileiras aqui, a gente tem muitos casos de sequestro, a gente tem muitos casos de violência doméstica, drogadição, né? Quer dizer, a gente tem várias teorias que a gente pode ver diferente aqui, porque para cada uma delas seria uma constelação, uma forma de olhar para isso. Mas, hierarquicamente, os pais biológicos em primeiro, depois os que adotam, né? E fazer esse caminho juntamente com o cliente, que é aquele que leva a demanda, né? Aquele que sente que algo lhe falta. Cristiane, isso é para mim ou é uma dúvida? Sim. Tá, Cristiane, depois eu estou vendo Marisa. Por favor, Cristiane. Não, é porque como eu não estou vendo se eu passei na frente de alguém. Teu microfone desligou, Cristiane. Eu passei na frente de alguém? Não, pode falar, depois a gente vai para Marisa. É o seguinte, é sobre adoção, mas eu achei uma coisa inusitada, assim, eu vou perguntar hoje, porque eu sei que o tema vai ser adoção. Hoje eu assisti, né, um programa em que uma moça de 30 anos de diferença com a pessoa que ela adotou. Ela é mais nova do que a pessoa que ela adotou. E ela quer o registro dessa senhora idosa, e são dois casos. E elas vão constar, essas que são mais novas, vão constar, pelo fato de estarem adotando essas senhoras, né, como mães delas. Aí como é que fica? Não fica complicada essa ordem? Não, hora eu preciso... Fica, na hora que você foi me falar... É um gesto, mas eu falei assim, gente, mas está invertido, né? Sim. Elas são senhorinhas, tem problema todo, mas... Sim. Na hora que você foi me falando, foi me dando um estranhamento nisso, né? Logicamente, existe toda essa questão da disponibilidade dessas moças de repente, cuidarem de uma pessoa idosa que precisa disso, né? Existe toda essa questão. Mas você apontou para o lado certo. Uma coisa é eu me colocar como cuidador. Outra coisa é eu assumir a tutela. Se eu assumo a tutela e o pátrio do poder, né? Como que eu vou fazer isso? Quer dizer, essa senhora não tinha pai e mãe? Né? Eu não posso chegar e falar, ok, isso não existiu, agora existiu. Né? Não, existe uma história anterior e essa história anterior ela vai ficar registrada. Tanto que é o que a Sophie fala aqui. Quer dizer, o padrasto que adota os filhos da atual esposa, ele não pode excluir o marido ou antigo pai dessas crianças do registro, fazendo com que essas crianças adotem o sobrenome dele. Ok, ele é o atual cuidador. Ele está casado com a mãe destas crianças, mas ele é o padrasto, né? Ele vem em segundo. O pai dessas crianças sempre virá em primeiro, né? E é muito importante esse ponto que a Sophie e o Hellinger falam, que o Juan Garriga também fala bem claro naquele livro das moedas, eu agradeço a vida, né? E a vida eu recebi de pai e mãe biológicos, né? Eu não sei o que aconteceu depois, e geralmente eu sou muito pequeno para saber o que aconteceu depois. Mas eu sei que eu recebi a vida deles, tanto que eu estou aqui. Né? Eu estou aqui falando, eu estou aqui discutindo, quer dizer, eu recebi algo deles. Mas talvez outras pessoas garantiram a minha subsistência e talvez tenham sido cuidadores. Né? Então, nisso que você fala, Cristiane, existe sim um rompimento de ordem.
Uma coisa seria elas assumirem os cuidados dessa senhora e falarem, não, a gente é neta de coração, a gente é filha de coração, mas mãe de coração? Não. Né? Existe alguma coisa aí que está estranha. Inclusive, para a justiça, eu sei que um caso, a advogada de uma se posicionou falando que há um estranhamento em termos jurídicos, porque justamente assim, entre o adotante e o adotado tem que haver uma diferença, e não o inverso, né? E como estava acontecendo ali o inverso, eles ainda estavam pensando como que seria feito. Mas o caso é que me chamou a atenção isso, assim, gente, se essa moda pega, vai haver uma inversão, e quem é grande, por mais que as senhoras, né, sejam necessitadas e tudo, mas elas vieram primeiro do que, né, quem está realmente se dispondo a cuidar delas. Então, é só mesmo poder saber como é que vai ficar, se for virar, né, algo comum no país. E, na verdade, a gente tem isso em outra proporção, tá, Cristiane? Quando, de repente, minha mãe, meu pai, devido à idade, devido ao quadro deles, precisam de meus auxílios e eu começo a cuidar deles. Eu tenho que tomar muito cuidado para não inverter a ordem. Eles continuam sendo meu pai e minha mãe. Mas, às vezes, existe uma soberba, uma arrogância, onde eu falo, não, minha mãe, ela parece uma criança agora. Eu preciso gritar para ela comer. Aí você percebe uma inversão, né? Quer dizer, eu não estou cuidando, eu estou, né, colocando uma outra ordem, né? Agora vocês vão ver a cobra fumar, né? Agora eu vou mostrar o poder aqui. E aí a gente tem uma inversão, né? Então você falou assim, né? Se essa moda pega. Na verdade, isso é um risco mesmo, né? Isso pode acontecer, essa inversão. Isso acontece com muita frequência. Isso gera um emaranhamento em mim, que como criança, como pequeno, estou crescendo sobre os grandes e emaranha os grandes, que se tornam pequenos. E automaticamente a vida deles não segue e a minha também não segue, né? E aí a gente fica preso em culpa, em remorso, em julgamento, N questões, né? Então, na hora que se estabelece a ordem, sim, eu posso cuidar de meu pai e de minha mãe. Às vezes eu preciso cuidar, mas eu sempre os coloco no lugar de pai e mãe, né? E se eu for adotar uma criança, é muito importante que eu diga para essa criança, eu sou seu pai adotivo, né? Eu sou seu pai do coração, né? Existe um pai, sim. Existe uma mãe, sim, né? E talvez, quando você for mais velho, eu vou te contar essa história. Vou te contar os detalhes dessa história, se eu a tiver. Infelizmente, aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem esses registros, né? E a gente sabe que dentro do sistema judiciário está se tentando fazer o máximo para preservar esses registros, para que isso possa ser passado para a criança, quando ela quiser fazer essa pesquisa, né? Porque ela vai querer descobrir de onde ela veio, como que isso aconteceu. Em alguns países isso é lei. Quer dizer, toda criança adotada ela tem uma anamnese, né? Ela tem um histórico clínico, um histórico de vida que vem junto com ela. Então, quando a mãe recebe, ela recebe esse histórico. Lógico que em todo lugar, em todo mundo, existem aquelas crianças que a gente não sabe, né, da onde elas vêm, né? São crianças que falta algo. E isso é um emaranhamento. Essa criança ela sempre vai buscar. E aí vale a pena vocês assistirem aquele filme Leon, né, que tem no Netflix, né, onde aquele garoto indiano, ele sempre busca novamente, é uma história verídica, é uma história de tirar o fôlego, né? Como ele consegue depois pelo Google Maps rastrear aí algo que aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, né? Então é uma história surpreendente, né? Mas, sim, Cristiane, você está pontual na sua percepção sistêmica aí. A ordem não está sendo respeitada. E isso é perigoso para as pessoas que adotam, para a pessoa que é adotada e, às vezes, para o operador do direito, né? Que no meio dessa situação vai se ver emaranhado também. Porque na hora que a causa for ganha, ele foi autor, né,
da petição, da demanda. Então, a gente tem vários fios aí sendo emaranhados, né? Então, esse é um local onde nós, facilitadores, vamos escutar com atenção e vamos falar, será que isso não tem um peso? Será que isso não pode causar mais mal do que bem? Ou se não, pensar num outro formato. Eu estou aqui pensando, assim, ainda mais que vai ficar uma leitura aberta, né? Vai ficar aí disponibilizada, é de posicionar também o seguinte, que eu não sou contra que ajudem, ainda mais um país em que a população está envelhecendo, né? Que os mais novos cuidem, se possível, aí dos mais velhos, mas só observando que pode haver uma outra forma, né, de se criar esse vínculo sem, no entanto, que o mais novo seja pai ou mãe do que é mais velho, né? Sim. É só mesmo contando isso aí. Sim. No Canadá e na Alemanha existe um movimento de crianças e jovens que adotam avós, né? Então, idosos que, né, já estão mais fraquinhos e que aí esses netos do coração, isso é bem claro, né? Eles estão adotando aquele vovô, aquela vovó para cuidar deles, né? Mas isso está bem claro, né? Não existe essa inversão que você está falando, né? De eu, de repente, com os meus 20 anos, chegar para um senhor de 70 anos e falar, agora você é meu filhinho. Gente, isso vai gerar uma psicose aí, né? Isso é uma inversão muito grande, é muito pesado isso, né? Mas eu posso, com 20 anos, falar, olha, eu gostaria de cuidar do senhor, tenho recurso para isso, eu tenho muito carinho pelo senhor, né? Você me permite, né, estar nesse lugar, e vai ser um lugar difícil, né? Porque se permitir ser cuidado não é fácil também, né? Então tem outras questões aí, né? Mas eu ocupando o meu lugar certo e deixando a pessoa no lugar certo dela, as coisas fluem, né? Talvez de forma mais leve. Ok. Obrigada, René. Obrigado pela colocação. Marisa, por favor. Então, eu só queria colocar também, contribuir com a questão da adoção, que alguns aqui que me conhecem sabem que eu sou ligado aos movimentos de adoção do Brasil, né? Inclusive estive no último Congresso Nacional de Direito Sistêmico, eu tive a mesa com o Renato para falar de adoção. Então, eu acho importante, uma vez que a gente está falando desse vídeo, e eu ainda hoje, escuto pessoas que têm inclusive nome, né, na constelação no Brasil, e são formadores, e quando falam de adoção, continuam dizendo que os pais adotivos não são pais, né? E isso, né, também é uma inverdade, porque no próprio livro da Sophie, né, tá lá que são os pais adotivos, mas são os pais, são os segundos pais, às vezes não são nem os segundos pais, às vezes são os terceiros pais, são os quartos pais, porque muitas vezes as crianças passaram por famílias acolhedoras, aqui no Brasil tem esse nome, e elas, então, por algum tempo, aquelas pessoas que também mantiveram elas na vida também foram pais, né? Então, todas essas pessoas passam a fazer parte do sistema da criança, né? Mas também são os pais. Existe essa ordem, óbvio, né? Essa ordem tem que ser respeitada e todo mundo passa a fazer parte desse sistema, né? Da criança. Porque todo bem que é feito a uma criança, todo bem, né? Todo grande bem e todo grande mal, né? Passa a fazer parte do sistema de alguma pessoa, né? Então, isso é importante dizer. E vale para tudo sobre a questão de tomar pai e mãe, a gente percebe que é difícil, sim, para os filhos que não conseguem tomar os seus pais biológicos, tomar os seus pais adotivos. Assim como os pais adotivos também, quando não tomam também seus pais biológicos, também têm dificuldade de tomar seus filhos adotivos, e os seus filhos biológicos também, né? Então, essa é sempre a base de tudo, sempre tomar pai e mãe, para todo mundo, né? Perfeito. Então, não só na adoção, né? A adoção, é claro, porque a adoção é sempre um tema muito polêmico,
né? Justamente porque entram essas questões de outras famílias, outros sistemas que se misturam, né? Então, outro dia mesmo eu fiz uma constelação de uma pessoa que ele não tinha sido adotado assim por um pai e uma mãe, mas ele tinha sido adotado por muitas pessoas. Ele ficou um tempo com umas pessoas, depois do tempo com outras pessoas. E a gente foi ver que no final das contas ele foi também alguém muito amado, né? E ele ainda não conseguia olhar para isso, né? O tanto que no final das contas ele foi também uma pessoa muito amada. E isso também fez muita diferença, poder olhar para tudo isso, para a vida dele, para a história dele também dessa forma, né? Quantas pessoas cuidaram dele, quantas pessoas o amaram, né? Sim. E é obviamente ter que tomar lá atrás, né, o movimento interrompido que ele teve, tomar os pais biológicos, né? Isso também foi muito importante. Mas a adoção também traz muita riqueza para a gente olhar para isso tudo, né? Principalmente dentro da realidade do Brasil, né? Mas eu gostaria de deixar isso também aqui registrado, né? Que, como muitos falam, que não são os pais, que os pais adotivos não são os pais, então como que esses filhos vão se referir aos pais que adotaram eles, que registraram eles? É como, né? Tio, tia, né? Sei lá como se fala aqui no Rio, por exemplo, né? Senhor e senhora, são os pais, né? São os pais. Então, aí a adoção é para garantir isso, né? Ser os pais. Agora, o que eu sempre soube também, que o Bert não concorda e o movimento também não, é sobre a adoção leviana. Claro, né? Houve e há ainda muitas adoções levianas. E é claro que isso é um emaranhamento, claro que é, né? Então, a gente sabe o que já houve em relação à adoção e o que há ainda. Embora todo o movimento, né, do judiciário seja de fazer uma adoção que seja segura, principalmente para a criança, né? Sim. Mas então é isso aí que eu queria também contribuir. Obrigado, Marisa. É uma ressalva importante que você faz. Se eu não me engano, você estava conversando recentemente com o Hamilton sobre isso, e o Hamilton me repassou isso, né? Esse debate, né? Existe um texto antigo do Bert Hellinger, que inclusive está no começo desse livro aqui, Quem Pertence à Família, onde ele deixa bem claro, sim, os adotados pertencem à família, né? Nós pertencemos à família por sangue e por destino, né? Então, sim, um adotante, principalmente um adotado, uma família adotante, fazem parte à medida que eles estão compartilhando um destino. O que você falou da adoção leviana também é muito importante a gente falar das adoções patológicas, né? A gente sabe que existem adoções que têm fins escusos em relação à criança, né? Isso existe no mundo todo, né? A gente não está falando do Brasil, né? Então, as crianças, como pequenas e como impotentes, elas podem ser usadas e abusadas, né? Logicamente, isso vai gerar N emaranhamentos, né? Mas nós sempre vamos olhar para essa ordem, ou seja, sim, houveram pais biológicos, e como a Sophie deixa isso claro aqui, e na história do Sandro ela fala, houve uma renúncia dessa criança. E a partir do momento, por mais duro que seja, por mais dolorido que seja, que a criança entre em contato com isso e olha para esses pais e fala, ok, eu agradeço pela vida, né? Mas eu sei que eu não estou aqui. E eu posso olhar para esses pais que me adotaram e dizer sim para eles, né? Eu coloco ordem na casa, mesmo que esses pais que me adotaram sejam os quartos ou os quintos, né? E às vezes a gente vai fazer uma constelação onde apareçam todos esses pais. Às vezes a instituição que me garantiu a minha primeira adoção, depois a instituição que garantiu a minha segunda adoção. De repente, uma juíza, uma advogada, uma assistente social que sempre esteve disponível quando eu precisei, né? Então, todas essas pessoas, sim, começam, como você falou, né? Fui amado por muitos, né? Fui cuidado por muitos.
Logicamente que muitas vezes em minha visão infantil eu não consigo ver isso, mas às vezes numa constelação eu permito esse olhar adulto falando, não, olha só, quantas pessoas cuidaram de você e quantas pessoas talvez foram necessárias para o seu desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, né? E reconhecer o lugar de cada uma dessas pessoas e instituições, né? E o que se tomou de cada uma delas, o bom e o ruim. Com certeza. Dentro da Alemanha, né, a gente tem o Kinderdorf, o SOS Aldeias Infantis, e desde que existe o SOS Aldeias Infantis, existe o conceito de pais sociais, né? Ou seja, uma pessoa que está lá à disposição de 9 ou 10 crianças dentro de uma casa. E a ideia é que aquela casa seja funcional, ou seja, funciona como uma casa. E tem aquele pai e aquela mãe social que estão lá pelas crianças. E são pais, né? Eles têm esse nome, né? Meu pai e minha mãe. Logicamente, existe todo um conceito de pai do coração, mãe do coração, né? Porque não se nega que essas crianças tenham outros pais biológicos que não estão lá. Agora também, eu não sei se é isso, estava até dando uma olhada aqui no volume 2 do livro da Sofia, se ela está falando das adoções multiparentais, né? Porque hoje você não precisa, na verdade, tirar o nome, né, de alguém, entende? Por exemplo, um padrasto, né, que também representa um pai para alguém, pode estar lá na certidão, no registro da criança, o nome do pai biológico e do pai adotivo, né? Entende? Mas isso também é verdade. Algumas mães, elas também tomam posse, né, do filho, excluem realmente o pai. Muitas vezes o pai nem sabe que ele teve aquela criança e quando ela arruma um outro companheiro, esse companheiro registra a criança como pai, né? E esse o pai biológico realmente fica excluído. Isso a gente sabe também que é um outro emaranhamento, claro, né? Sim. Exclusão é sempre emaranhamento. Que provavelmente vai atingir netos, bisnetos e outros membros desse sistema familiar. Quer dizer, em algum momento isso vai vir à tona, né? Quer dizer, essa marca da exclusão, né, desse nome do pai aí, vai marcar o corpo dessa criança, em algum momento isso vai vir à tona. Assim como também uma coisa que a gente não falou aqui, mas que está implícita, é o fato de eu, como pai adotivo, apagar a história dos pais biológicos, propositalmente, né? Porque eu tenho medo que, de repente, essa criança me deixe. Eu tenho medo que ela busque esses pais, né? Então, esse é outro emaranhamento também comum, né? De eu colocar lá essa criança no meu nome e apagar os registros anteriores, né? Uma prática, infelizmente, bastante comum aqui, né? Eu pude acompanhar alguns casos assim, né? Que realmente não se tinha o registro original dessa criança. Existia o registro segundo, terceiro, e o primeiro a gente não sabia onde estava. Ele foi sumido do sistema. Pois é, por isso realmente acaba sendo um tema realmente muito polêmico, né? Porque os pais adotivos também correm o risco também de se sentirem melhores do que os pais biológicos, né? Também respeitando outra ordem, né? Que é o equilíbrio entre os pais, né? Não existe o pai melhor e o pai pior. Cada um tem a sua função importante para a criança, né? Mas muitas vezes, né, os pais biológicos, quando perdem, porque nem sempre eles dão para adoção, muitas vezes eles perdem os seus filhos, né? Porque eles não conseguem se cuidar, então se eles não conseguem se cuidar, eles não conseguem cuidar dos filhos, muitas vezes por drogadição e muitas outras coisas aí que a gente sabe. Então, os pais, né, se eles não compreendem, né, a questão da adoção, eu acho que a gente tem trabalhado bastante para isso, né? Eles tendem a se sentir melhores. E às vezes também que a mesma postura, sentir pena, né, dos pais, como a Sofia estava falando, né? Ela falou de compaixão, mas ele é sentir pena. E sentir pena também é se sentir melhor, né? E
E às vezes, né, alguns não querem nem dizer, assim. Eu recebi uma vez uma mãe que disse: eu nunca vou dizer para o meu filho, nunca vou dizer que a mãe dele era uma prostituta, por exemplo. E é interessante, né, porque então ali ela tinha o filho da prostituta. Sim. E Né, René? existe uma moral aí, sim. Uma moral, e essa moral ela vai sim em algum momento atingir o corpo dessa criança, né, desse jovem, né? Quer dizer, essa verdade um dia vai vir à tona, né? E é melhor quando ela vem conscientemente, né? Quando isso é Uhum. passado conscientemente para essa criança, e não quando isso é sem querer, né? Aparece, né? Porque aí a criança se sente mais uma vez traída, deixada de lado, enganada. Eu vejo pela postura sistêmica sempre, né? Da gente o que realmente importa, né? Se é a gente olhar o que era, o que foi aquela mãe, o que ela fez, ou o que a gente ganhou dessa mãe ou desse pai, né? Sim, sim. Né? O que importa se ela era prostituta, se ela era drogada, traficante, assassino, É né? aquela coisa, né? Puta, drogada, assassina, tem filhos, né? E isso segue adiante, né? Porque a adoção não tem uma história bonita, Uhum, uhum. entende? E Não tem. o que o Renato mostra para a gente claramente no livro dele, essa criança que está sendo adotada, ela está fazendo uma diferença nessa família que está adotando ela, e essa família que está adotando está fazendo uma diferença na vida dessa criança. Quer dizer, é uma troca que está acontecendo. Sim. E essa troca só é possível por causa do histórico de ambos, tanto os que estão adotando quanto a que está sendo adotada. Né? Ou seja, todas as peças precisam estar no tabuleiro. Né? Não adianta eu esconder os peões, né? Porque eu sou uma peça melhor. Não existe isso. Né? Existe a ordem, e a gente viu nesse exemplo que a Sophie dá como é importante essa ordem ser configurada e honrada. A gente não sabe o que aconteceu, por que aconteceu, não vai entrar nisso. A gente vai reverenciar a ordem. Então, sim, isso está lá. Isso faz parte, eu agradeço a vida. Mas eu vou ficar aqui onde garantiram, mantiveram a minha vida. Né? Então, isso é uma outra forma de ver. Sim, é isso. Né? Obrigada, Renê. Obrigado você, Marisa, pela colocação. Sobre o tema adoção, alguém gostaria de fazer mais algum adendo, alguma pergunta, alguma contribuição dentro do seu campo de trabalho? Né? Porque se a gente der sequência, agora a gente vai para outro tema. Ok. Então, vamos dar sequência. Cristiane, a gente vai para a página 151, a prática da constelação familiar. Campo espiritual. Uma constelação familiar é um processo em que, de um grupo de pessoas, uma escolhe representantes para seus pais e irmãos e também para si mesma, e os configura no espaço, um em relação ao outro. De repente, os representantes passam a se sentir como as pessoas que representam, sem que saibam nada a seu respeito. O que acontece durante uma constelação familiar está ligado a um todo maior, a um campo espiritual, em que todos os membros da família se encontram presentes, de uma maneira em que estão em ressonância uns com os outros. Todos estão interligados, mesmo que nem sempre de forma consciente, mas no seu comportamento e sentimento. No entanto, este é apenas um plano. Na constelação familiar, através desse campo espiritual, é trazido à luz que também há uma alma espiritual, regida por regras especiais que são aplicadas com consequências abrangentes para toda a família e todos que pertencem a ela. Isso, por si só, ainda não basta. Esse campo espiritual está ligado a um campo espiritual ainda maior. 2. O constelador. 2.1 Aprender a constelação.
A constelação familiar se revelou a Bert após aproximadamente 20 anos de meditação diária. Só isso já demonstra que não é possível aprender a metodologia da constelação familiar rapidamente, em um ano. Como todos nós podemos ver, a evolução da constelação familiar não estagnou, ela continua mais e mais. No início, Bert também acreditava que a constelação familiar deveria ficar somente nas mãos de terapeutas. Porém, ela, como um movimento universal e humano, vai muito além da psicoterapia. Portanto, a principal condição para ser um bom constelador é ter experiência de vida. À primeira vista, pode parecer simples facilitar uma constelação familiar. Pede-se ao cliente para escolher representantes e configurá-los de acordo com o seu sentimento. E é verdade que o efeito se mostra imediatamente, mas o constelador também sabe o que é um campo espiritual, como entrar em contato com e se deixar guiar por ele? Ou ele traz suas próprias ideias totalmente pessoais para a constelação? Neste caso, não se pode ajudar um cliente, já que conhecer o campo espiritual é pré-requisito para que uma constelação familiar tenha um efeito de cura e solução. O constelador também deverá ter solucionado todos os seus próprios problemas. 2.2. O lugar do constelador. Todas as pessoas no sistema do cliente são importantes. O constelador também entra nesse sistema, mas, já que é o último a chegar, ele fica em último lugar. Somente é aceito no sistema e pode auxiliar se olhar com humildade para os maiores, de baixo para cima. Se ele se colocar em primeiro lugar, ele mais confunde do que é capaz de ajudar. A este respeito, deixo uma meditação. Imaginem as pessoas a quem vocês querem ajudar, que pediram ajuda a vocês e a quem vocês já ajudaram. Agora, imaginem quem faz parte desse grupo de pessoas. Voltem-se para elas com respeito. Não importa qual tenha sido o seu destino, o que tenha sido dito a respeito delas, o que foi feito a elas e o que elas fizeram a outros. Enquanto vocês se voltarem a essas pessoas, vocês permanecem em último lugar. Não importa o que lhes passa pela cabeça, o que vocês poderiam ou deveriam fazer. Vocês permanecem em último lugar sem se mover. Qual é a sensação? Como isso afeta os outros que pediram sua ajuda e a quem vocês querem ajudar? Não importa o que tenham lhes contado a respeito da própria família. Vocês permanecem em último lugar sem tentar mudar nada, sem pena, sem lamento e sem fervor. E agora que vocês se sentem assim, frente ao sistema, vocês talvez percebam o que esse sistema está pedindo de vocês. E permanecendo no último lugar, vocês sentem como vocês talvez possam atender a esse pedido e até que ponto. E vocês também sentem se devem se reter. Se esse for o caso, sintam como isso afeta o sistema. O sistema se fortalece? Ele ganha ou perde força? Dou a vocês uma imagem. Estando à beira de uma encosta, somente podemos fazer uma pedra rolar, impulsionando-a por trás, nunca pela frente. Acontece o mesmo com a ajuda. 2.3. A postura do constelador. O constelador tem que estar consciente de que ele está a serviço de uma realidade que quer romper a luz. Ele não é alguém que faz, mas sim alguém a serviço. Se ele, por iniciativa própria, deseja iniciar ou alcançar algo, ele passa a ser uma maldição para a família a ser constelada. Sua postura, seu procedimento, também se tornam uma maldição para ele e para sua própria família. Somente através da sua contenção atenta, ele possibilita que algo oculto possa chegar à luz e atuar. Se o constelador tiver a coragem de primeiro olhar, depois expressar e, em seguida, deixar suportar aquilo que se revela, nada de ruim pode acontecer. A realidade nunca faz mal,
ela sempre ajuda e leva adiante. Em uma constelação, não se trata a visão pessoal do constelador, mas somente o que se reflete nos representantes e em suas reações. Uma outra postura seria perigosa. No entanto, quando um constelador comunica o que vê e quando isso coincide com o que todos os outros veem, não se trata mais de uma visão pessoal, mas sim de uma verdade ou realidade que, subitamente, foi revelada. Ela aguardava ser liberta. Quando se entrega com toda a seriedade a esta realidade que se revela, ela indica um caminho, não de fora para dentro, pelo constelador, mas de dentro para fora. Trata-se de um movimento da alma familiar, no qual o constelador não deve se intrometer. Continua? Você pode aguardar um pouco, Cristiane. Okay. Eu acho muito interessante esse ponto, até por causa da discussão que a gente acabou de fazer, né, a reflexão em cima da adoção. E, novamente, essa postura, né, do facilitador, né, sem pena, sem lamento, sem fervor. E aqui eles usam uma tradução, né, falando que somente através de sua contenção atenta. O Hellinger, ele usa a palavra em alemão Sammlung. Sammlung se refere a estar em você, né? Retirado. Eu prefiro a palavra retirado. A palavra contenção parece que você está segurando algo que vai sair a qualquer momento. Você fica retirado. E desta postura retirada, você consegue estar a serviço. Agora, realmente, se você quiser consertar o sistema, assim como provavelmente você, como criança, queria consertar papai e mamãe, você vai fazer muito mal para essas pessoas. Então, a gente costuma dizer, uma constelação familiar não faz mal. Um facilitador, sim. Então, é muito importante o facilitador, né, ter feito esse trabalho, como a Sophie fala aqui. Né? Eu me lembro muito de uma fala do Thomas Bryson, né, da importância, se você for levar o outro para as sombras dele, que você conheça muito bem as suas sombras. Porque somente aquele que já andou por suas sombras, pode acompanhar outras sombras. Né? E aí eu consigo me manter retirado ao lado do outro, né? Sem fazer fofoca. Menina, você viu? Cara, olha só que monstrengo que você tem aqui. Quer dizer, eu estou falando do sistema do outro, eu estou falando do meu próprio, né? Eu estou descrevendo ou estou vazando algo meu? E aí a Sofia, ela usa um termo até forte aqui, né? O facilitador, ele está uma maldição. O cliente, ele foi para lá para tentar ver uma configuração, talvez um realinhamento dentro da alma de sua família. E o que ele encontrou lá? Um arquiteto, um decorador, que está falando, tá tudo errado, pode deixar que eu vou arrumar do meu jeito. Eu aprendi, na minha família, isso sempre deu certo. Ou seja, constelação familiar não é uma pedagogia, né? Você não vai ficar ditando regras, né? Ao contrário, você está falando essa palavra em contenção atenta. Você está retirado. E dessa postura retirada, você observa o que se mostra. E como Hellinger fala, tal qual se mostra. Não importa se é bom ou se é ruim, se é bonito ou se é feio. E eu descrevo exatamente o que eu vejo. E muitas vezes eu olho para o meu cliente e vejo se ele está junto comigo. Quer dizer, você tá acompanhando aqui. Isso faz sentido para você? Não, eu não sei o que é isso. Não, isso está fazendo eco em você? Não, faz. Eu estou sentindo. Ok. É importante que o cliente sinta. Agora, o facilitador sentindo lá é o caos. O facilitador, ele está retirado. Ele está numa contenção atenta. Né? Então, isso foi apenas uma coisa que eu quis ressaltar, porque eu lembro do Hellinger falando muito isso lá na Alemanha,
ele fala muito como ele observa os representantes. E se vocês já observaram Bert Hellinger, ele fica sentado, né? E sentado ele fica observando, e muitas vezes parece que ele não está lá. E aí ele precisamente ele faz um movimento, pede para entrar um integrante, fala uma frase, e aí você percebe que o sistema inteiro se movimenta, está retirado, né? E ele sempre faz isso com muita atenção ao cliente que está ao lado dele, assim como a Sophie. A Sophie o tempo todo está verificando como que está esse cliente, né? Eu fiz isso, ela olha e ela percebe como está o cliente, qual que é a sensação, qual que é a emoção que está aparecendo nesse cliente, né? Porque a constelação ela não faz mal ao cliente, né? A realidade só tem como fazer bem, principalmente quando ela está em sintonia com a grande alma, né? Com a alma da família. Agora, quando isso é uma intenção do constelador, eu vou arrumar, eu vou fazer melhor, aí isso pode fazer muito mal. Então, isso eu acho essa parte muito importante para nós, facilitadores, ou para nós que fazemos exercícios, meditações, reflexões, né? E se a gente percebe que bateu em algum ponto nosso, pegou num calo nosso, a gente vai trabalhar em terapia, né? A gente não vai falar para o outro que ele tem esse calo. Não, o calo é meu. Então, deixa eu olhar para esse calo. Depois que eu tiver resolvido esse calo, aí, de repente, eu posso trabalhar outros calos aí também junto com os outros. Alguém gostaria de fazer uma colocação em relação a essa leitura que a Cristiane fez até aqui? Eu gostaria. Por favor. Assim, manifestar meu profundo respeito a todos os facilitadores, porque das constelações que eu participei, eu fico admirada com a seriedade com que todas as pessoas que se propõem a ajudar, né, um cliente, alguém que precisa de uma ajuda, assim, um profundo respeito que há, né? Então, assim, porque realmente a constelação ela veio para somar, veio como não como uma, eu já escutei de uma terapeuta, não veio como uma mágica, mas veio para nos apresentar a verdade. Toda a verdade ela liberta, né? Então, assim, a todos vocês que são facilitadores, meu profundo respeito, porque primeiramente vocês trabalham em vocês e dão conta de ver as almas, né, de quem os busca. Só isso. Obrigado, Cristiane. De preferência, a gente não olha para a alma do outro. Depois eu tenho essa impressão, gente. Às vezes eu tenho. A última vez que eu participei mesmo, para mim era claro. Assim, gente, tem que fazer uma coisa dessa. Como Sim. Tudo se apresentava. Sim. É interessante o vislumbre que se tem, mas como o Bert Hellinger deixa bem claro, depois que a pessoa vai embora, ele esquece, né? Isso. Por isso que eu falo. Tem que ser bastante despido de si para conseguir ter aquelas impressões naquele momento que é necessário e depois, né, só fica ressoando para o cliente. Então, isso aí não é qualquer um. Legal, Cristiane. Você acabou de falar outra coisa que está no texto que eu não comentei. O lugar do facilitador é o último, sempre. Porque os mais importantes são os membros daquele sistema, do que o cliente está colocando. E a verdade que aparece lá é daquele cliente, né? Então, novamente, é uma postura retirada, é uma postura de último, para que o cliente possa tirar o máximo daquilo. Agora, se eu começo a interpretar, se eu começo a tentar direcionar a visão de meu cliente, eu tiro a verdade daquele sistema, ou aquela verdade que está aparecendo no campo, né? E talvez isso seja uma verdade para mim, mas não vai ajudar meu cliente. Né? Então, essa postura de retirada ela é muito importante, né? E aí a gente tem muito da fenomenologia, a gente tem muito da gestalt terapia, né? A gente tem muitos elementos aí que o Bert foi realmente juntando aí, né? Anos e anos, décadas e décadas, para que nós possamos ler esses textos com essa formatação aqui, né? E como a Sophie falou, né, aprofundar bastante, né? Uma das últimas falas do Bert Hellinger foi: constelação familiar a gente não aprende, a gente cresce nela. E é isso. Estamos aqui todos crescendo dentro dela.
Eu passo a palavra para você, Geraldo. Eu acredito que a gente passou um pouco do tempo. Ok, Renê. Quando alguém me pergunta, de repente, qual é a função do facilitador, eu digo a função dele é não atrapalhar. Então, boa. Então, eu agradeço a presença de todos, a Cristiane pela bela leitura, a colaboração de todos aí que ajudaram a manter, a sustentar esse campo belo e maravilhoso, agradecendo também ao Renê, em especial, né? E agradecendo ao Beto por ter me deixado esse presente maravilhoso, que é essa ferramenta, como alguns dizem, né? Eu digo, esse modo de vida, né? Então, até a próxima aula e muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.